E gravando. Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aí no canal dessa série de aulas onde a gente está com foco aí, né, para o concurso do BNDES, beleza? Para o cargo de analista de sistema em cibersegurança, beleza? Não é de suporte e nem de desenvolvimento, é de cibersegurança, beleza? Então, para dar continuidade na aula anterior, onde a gente parou na aula na questão de número 2, a gente falou aí de Crypto API, a gente viu lá para que serve, né? Agora a gente vai partir para a questão de número 3. Então, se você caiu de paraquedas aqui no canal, saiba que a gente está numa série de videoaulas de preparação aí com foco para o concurso do BNDES, beleza? Para o assunto de 4.2 aí do edital em Common Vulnerabilities and Exposures, ou seja, CVE, beleza? Já resolvemos a questão, né, o vídeo da parte 1, né, resolvendo a questão de número 1, a parte 2 resolvendo a questão de número 2, beleza? E agora essa parte 3 resolvendo a questão de número 3, beleza? Tranquilo? Vamos aí aprender mais um pouquinho sobre Blue Screen of Dead, né, Dirty Code, Spectre, né, Shell Shock, ou seja, vamos debater um pouquinho, tecnicamente falando, sobre esses tipos de ataque, esses tipos de ataques que exploram determinadas vulnerabilidades, beleza? Tranquilo? Então, sem mais delongas, antes de eu continuar, dê teu joinha, dê o teu feedback aí, né, nos comentários, acesse esse material da aula, eu já disponibilizei esse material lá no canal do Telegram, tá? Inclusive, não só as questões em PDF, mas também o rascunho, as anotações que estamos fazendo. Só para você ter uma ideia, se você chegou aqui pela primeira vez, a gente está usando esse caderno, né, digamos assim, caderno do aluno ou rascunho do aluno, para a gente explicar tecnicamente cada detalhe ali por detrás dos ataques, beleza? Tanto da questão de número 1, da questão de número 2 e agora para a questão de número 3, beleza? Tranquilo? Então, deixa eu abrir aqui, colocar mais um quadro, vou colocar mais um quadro novo, beleza? Para debater sobre a questão de número 3, tranquilo? Então vamos lá, enquanto está carregando aqui, já está disponível, deixa eu ver se está direitinho. Beleza. Questão de número 3. Beleza? Tranquilo? Então, antes da gente começar, deixa eu sair aqui, como de costume, e simbora. Questão de número 3, galera. Uma condição de corrida no kernel Linux, deixa eu colocar aqui a caneta vermelha, beleza? Em uma condição de corrida no kernel Linux, que permite que usuários locais elevem seus privilégios, ocorre devido ao tratamento inadequado, ou seja, essa condição de corrida que vai permitir que os usuários locais elevem, né, seus privilégios, faça o privilege escalation, né, ocorre devido ao quê? Ao tratamento inadequado de um recurso de cópia de gravação, permitindo que um usuário não privilegiado, ou seja, ele não tem esse privilégio, escreva em um mapeamento de memória que deveria ser somente leitura, ou seja, é um mapeamento de memória, é uma página de memória específica, onde ele deveria ser only read only, ou seja, apenas leitura, beleza? Essa falha foi identificada e explorada na comunidade de segurança e é uma das vulnerabilidades mais discutidas em ambiente Linux. Então, se você é um cara que trabalha com cyber, você basicamente já vai ver aí que é o Dirty Code, beleza? Tranquilo? Vamos lá. A exploração dessa vulnerabilidade pode resultar em graves consequências de segurança, como a execução de código remota, a execução de código arbitrário, né? A vulnerabilidade é conhecida como, a gente já viu, é o Dirty Code, beleza? Vamos lá. Vamos explicar direitinho como é que funciona essa técnica do Dirty Code. Beleza? Tranquilo? Professor, nunca nem ouvi falar.
tá? Nunca nem ouvi falar, muito menos em condição de corrida e muito menos nesse tal de recurso de cópia na gravação. O que que significa isso? Como assim? Primeiro, cara, para você responder essa questão, você primeiro tinha que ter o conhecimento, né? Saber sobre o que significa essa condição de corrida, tá? Beleza? Saber do que significa call, beleza? Tranquilo? Tinha que ter em mente isso. E saber, obviamente, de uma maneira geral, que existe uma CVE que fala sobre isso. Inclusive, deixa eu ver, eu trouxe essa CVE aqui, é a CVE de 2016, que falava do Dirt Call. Beleza? Tranquilo? Pessoal, mas como que o senhor está pegando isso? Da onde que o senhor retira, né, essas vulnerabilidades? Bom, não sei se você percebeu, deixa eu verificar aqui. Na questão de número 1, lá no site da 6 Gran Rio, que caiu nessa prova da Transpetro, o examinador tirou também, ele colocou lá como gabarito Poodle, né? E da onde ele tirou isso? Bom, ele tirou também do site da CVE, tá? E inclusive, deixa eu trazer aqui para vocês da onde que ele tirou exatamente essa questão. Ó, só para vocês terem uma ideia. Tenho aqui a CVE. Olha que danado do examinador. Ele trouxe uma CVE para a questão do ano passado com a CVE identificando de 2014. Ou seja, não basta apenas você estudar as vulnerabilidades atuais. Cara, tem que olhar para trás, porque olhando para trás também, os examinadores estão trazendo vulnerabilidades que são muito conhecidas, mas que foram identificadas em 2014, 2011, 2012, que são vulnerabilidades altamente polêmicas até hoje. Entendeu? Que foi muito discutida, que foi muito compartilhada, tá? Então, a gente precisa ter ideia, olha só, o examinador em 2023 trouxe uma CVE de 2014, ou seja, quando você for estudar para esse assunto de CVE, não olhe apenas para vulnerabilidades de 2023, vulnerabilidade de 2024, 2022, 2021, tenta olhar um pouquinho mais para trás, principalmente daquelas mais conhecidas, beleza? Tanto é que opa, olha isso. Só para você ter uma ideia. O examinador tirou a questão daqui. Ctrl C, Ctrl V, direitinho. Beleza? Ó, aqui, o protocolo SSC3, conforme, usa um preenchimento CBC não determinístico, o que torna mais fácil para invasores main in the middle. Olha a questão. Olha a questão de preenchimento não determinístico, né? Com a possibilidade de ataque de oráculo de preenchimento, conhecido como Poodle, beleza? Por isso que eu estou trazendo essas questões aí de 2012, questões, na verdade, criando questões com CVEs de 2012, CVEs de 2016, beleza? Essa em específica é de 2016, tranquilo? Que é a famosa Dirt Call, beleza? Então, voltando, só para, né, te atualizar, né, te colocar nesse cenário, tá? A gente precisa entender condição de corrida. Nunca ouvi falar, professor, nunca ouvi falar em call, tá? Você, certamente, né, se você está estudando para o concurso de TI, cara, em algum momento você já ouviu falar nisso. Em algum momento você já ouviu falar, só que não é algo que é tão intensificado assim, beleza? Bom, primeiramente, condição de corrida, ou o que eles chamam de race condition. Condição de corrida, ela é uma situação que ocorre em sistemas computacionais quando dois ou mais processos, ou até mesmo threads, preste bem atenção, quando eu tenho dois ou mais processos ou threads que tentam acessar e manipular um mesmo recurso que está compartilhado ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou gerar, né, aquela condição de corrida. Imagina que eu tenho um recurso aqui compartilhado, recurso compartilhado, beleza? E eu tenho dois ou mais processos fazendo esse acesso simultaneamente. Ou seja, sabe que condição de corrida é isso?
Quando fala isso em arquitetura de sistemas operacionais, quando se fala em condições de corrida, é basicamente isso. Ou seja, eu tenho uma série de 2 ou mais processos fazendo uma condição de corrida para, né, saber quem é que vai usufruir desse tipo de recurso primeiro do que os outros processos. Então vai ser gerado, né, uma condição de corrida para usufruir desse recurso. Simples assim. Quando se fala em condição de corrida, ele está tratando disso. Tá? Além disso, existe o tal do famoso call. Tá? Mas antes de eu chegar lá, deixa eu te falar sobre a condição de corrida. É justamente essa exemplificação, beleza? Ou seja, o resultado da operação depende da sequência de execução dos processos, que pode ser imprevisível. Ou seja, esses processos aqui, a execução deles, eles são tão imprevisíveis, né? A gente não tem um controle, quando o sistema operacional não tem um controle adequado sobre esses processos para acesso a esse recurso, isso pode levar a comportamentos inesperados. Comportamentos inesperados. Então saiba o seguinte, para a gente usufruir-se do ataque do Ditko, a gente precisa de alguns contextos que devem acontecer, tá? Ou seja, um ambiente propício para que aconteça essa vulnerabilidade, esse ataque. Primeiro, tem que ter uma condição de corrida, que é um comportamento inesperado nesses processos para acesso a um recurso, ou seja, quando um sistema operacional, quando alguma aplicação não gerencia muito bem esse tipo de acesso, ocorrendo o quê? Uma condição de corrida para acesso a esses recursos. E o outro, né, é o call. Só que a condição de corrida, para entender um pouco a condição de corrida, imagina o seguinte, em sistemas operacionais ou quando você desenvolve um sistema com programação concorrente, processos ou threads podem ser executados simultaneamente. Normal, todo mundo sabe, né? Isso é perfeitamente comum. Quando essas entidades, que entidades são essas? Processos e threads, competem para acessar o mesmo recurso sem a devida sincronização, ou seja, gerando um comportamento inesperado, é isso que eu estou tentando esclarecer para vocês, né? E muitas vezes levando a comportamentos inesperados, né? Ou seja, isso vai gerar, né, uma possível brecha de segurança e possíveis falhas, quando eu não tenho esse gerenciamento de forma adequada, beleza? Tranquilo? Ou seja, retornando, preste bem atenção, quando se fala em condição de corrida, cara, saiba disso, em sistemas operacionais e em programação concorrente, tanto o processo quanto o threading podem ser executados simultaneamente. O que isso significa? Que quando essas entidades, tanto o processo quanto o thread, competem para acessar o mesmo recurso sem a devida sincronização, pode ocorrer uma condição de corrida, ou por conta desse comportamento inesperado. Tá? Imagina 2 usuários tentando modificar um arquivo ao mesmo tempo. Tá? Se ambos os usuários não utilizam um mecanismo de controle de acesso, ou seja, quando o teu sistema não gerencia esse mecanismo de controle, né, seja por semáforo, por exemplo, quem estuda aí arquitetura, né, sabe, arquitetura aí de computadores, sistemas operacionais, sabe da técnica do semáforo, que é justamente para fazer esse controle de acesso ali no meio campo, né? Ou seja, é possível que as alterações de um usuário sobrescrevam um do outro, né? Resultando em quê? Possíveis perdas de dados ou em um estado inconsistente aí justamente desse recurso compartilhado, que pode ser um texto ou uma área de memória qualquer. Tranquilo? Tendo em vista esse panorama do que significa condição de corrida, que eu acho que agora eu já preparei você para outro entendimento agora você consegue compreender o call, tá? Sabendo disso, existe uma outra implementação que muitas linguagens trazem consigo, que é que é o tal do famoso call, beleza? Como é que isso funciona, né? O que significa o call, né? O call, na verdade, ele foi... Imagina que é o seguinte, eu acho que a melhor maneira de explicar o call, né, é falar o seguinte, ele é uma técnica que permite que várias cópias de um mesmo recurso compartilhem a mesma área de memória,
tá? Isso vai fazer com que a gente economize espaço e aumente um pouco a eficiência, tá? O problema é que, se não for tratado corretamente, um usuário local ele pode explorar essa condição de corrida, né? Para obter acesso não autorizado a determinadas áreas de memória, por exemplo, ou áreas de arquivo que foi compartilhado, que deveria ser apenas leitura, e que acaba permitindo que a escrita nesses recursos compartilhados, ou melhor, nesses mapeamentos, beleza? Imagina que é o seguinte, o code, ele na verdade, imagina que você está abrindo, deixa eu abrir aqui a câmera, que aí fica mais fácil para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Imagina o seguinte, deixa eu pegar aqui, só para uma ilustração. Imagina que você abriu o code, né? Ele é o seguinte recurso. Imagina que você acabou de abrir um documento no Word, né? Abriu o documento no Word. Imagina que quando você, neste exato momento, você digitar alguma coisa, escrever, né? Fazer o que a gente chama de write, nesse arquivo, imagina que o recurso do code no momento em que ele vai encostar, que você vai encostar no arquivo, cara, esse é o melhor exemplo que tem para você compreender a funcionalidade do crawl. Que é um recurso que é o seguinte, quando você, a partir do momento que você escrever algo dentro desse arquivo, vai vir uma outra película por cima, né, que é o crawl, que vai fazer o seguinte, toda escrita que você realizar nesse arquivo, você não está fazendo essa escrita no arquivo original, efetivamente, beleza? Você vai estar fazendo em um espelho, em uma área de memória que vai estar alocada em outro local, beleza? E você vai estar fazendo toda a escrita que você está realizando aqui, que você acha que está realizando no arquivo original, na verdade ele está sendo espelhado em outro local. Beleza? Isso é um recurso muito usado para evitar que você modifique arquivos originais, digamos assim. Beleza? Isso aqui é só uma maneira de abrir um pouco a mente de vocês. Beleza? Em relação ao code, da possibilidade desse recurso. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Então, o que isso vai fazer? Quando você faz qualquer tipo de edição num arquivo original, vai vir o code vai habilitar uma película na frente onde tudo que você escrever, na verdade, você não está modificando um arquivo original. Você vai estar modificando um arquivo que é uma cópia dele. Ele faz uma espécie de Ctrl+C, Ctrl+V em uma outra área de memória, beleza? E que essa outra área de memória pode estar compartilhada com outros processos, com outras threads. Beleza? Tranquilo? O que isso permite? Né? O benefício do curl, né? Gerar cópia na hora da escrita, né? Ao mesmo tempo, permitir realizar um rollback, ou seja, se você efetivamente escreveu algo errado e você quer voltar à versão anterior, você consegue, né? É um recurso muito interessante e muito legal. Ou seja, você consegue gerar uma cópia na hora da escrita, você consegue permitir a realização de rollback e você consegue restaurar o sistema de arquivos, se for o caso, né, em caso dele corromper. Isso acontece muito em alguns sistemas de arquivos no Linux, por exemplo. Né? Então, o curl ele permite gerar cópia na hora da escrita, beleza? Permite também realizar o famoso rollback daquilo que você está editando, né, para a versão anterior. Permite você também, é muito utilizado na restauração do sistema de arquivo em caso de corromper o sistema de arquivo, né? Tranquilo? Então, essa é uma versão do curl, beleza? Ou seja, é uma técnica que vai permitir que várias cópias de um mesmo recurso, ou seja, desse documento do Word, por exemplo,
que essas cópias que vão estar em locais distintos estejam disponíveis para outros processos, digamos assim, beleza? Isso é uma coisa que funciona na prática e funciona muito bem, tá? Ou seja, é uma técnica que permite que várias cópias de um mesmo recurso compartilhem a mesma área de memória. Isso economiza espaço e aumenta a eficiência. Tranquilo? Vamos lá. Agora, sabendo que a gente tem total capacidade de compreender o contexto da condição de corrida e o benefício do call, a grande questão do Dirt Call, ele atua diretamente no quesito do call em algumas funcionalidades. Só para você ter uma ideia, vou fazer um desenho aqui, mas antes de eu fazer o desenho, deixa eu só beber mais uma água aqui, só um minutinho. Vamos lá. O que eu preciso que vocês tenham em mente agora? Imagina, tendo uma visão geral, imagina que a gente tem aqui a área do kernel, beleza? Perdão, a gente tem um hardware. Aqui está o hardware, beleza? A área do hardware. Logo acima, a gente tem a área do kernel, beleza? Do kernel. E logo acima a gente tem as aplicações, as devidas aplicações do sistema operacional. Nossas apps, né? As nossas aplicações, tá? Tranquilo? E a gente já sabe que o kernel, ele é o quê? Ele é o núcleo do sistema operacional, beleza? Tranquilo? Agora, concorda comigo que aqui eu tenho vários processos? Deixa eu botar de outra cor. Eu tenho um processo dessa aplicação aqui, eu tenho um processo específico dessa aplicação, eu tenho esse outro processo dessa aplicação. Ou seja, tem várias aplicações que vão se utilizar de diversos processos. Beleza? E por consequência, esses processos, eles podem acessar, se comunicar com a área do kernel, com algum núcleo específico do kernel, para se comunicar com a memória. Então, pensa o seguinte, numa visão geral, isso aqui é uma visão geral da arquitetura. Digamos assim, de qualquer sistema operacional. A gente tem ali a camada do kernel, a gente tem a camada ali do usuário, a gente tem a camada ali, obviamente, das aplicações do sistema operacional, né, e tudo mais, que é a parte visível ali para o usuário. Vou tentar abstrair, estou tentando abstrair isso. Mas imagina que lá no kernel eu tenho vários núcleos, cara. Tenho vários núcleos responsáveis, módulos, perdão, né? Tenho vários módulos do núcleo responsável pelo interfaceamento desses processos para com diversos hardwares. Seja hardware, seja a tua CPU, né? Seja a tua CPU, seja a tua memória RAM, digamos assim, tá? Beleza? Tem uma memória principal, tem o chipset, beleza? Enfim, eu tenho uma série de componentes de hardware físico que eles vão permitir a comunicação com o sistema operacional, com a área do usuário, por meio de algo intermediário, que é o kernel, a camada do kernel. E a camada do kernel, ela tem dentro dela diversos módulos capazes de se comunicarem diretamente com a CPU, diretamente com a RAM, diretamente com a memória principal, com os HDs, por exemplo, com o chipset Norte, chipset Sul, cada um tem a sua especificidade, tem o seu objetivo. Ou seja, quando um processo, vou até colocar de outra cor aqui, quando diversos processos, imagina que a gente tem diversos processos aqui, tá? Diversos processos. Quer interagir com a memória principal, ou seja, com a memória RAM, como é que vai se dar esse processo? Ou seja, essa aplicação aqui que tem esse processo e esse processo, eles vão se comunicar com um módulo específico, com esse módulo aqui, que vai interagir diretamente com a memória RAM. Beleza? Ou seja uma cópia, seja uma gravação em alguma área da memória RAM. Beleza? Então vamos explodir, né, a título de conhecimento, essa área aqui, só para você ter uma ideia? Então vamos lá.
beleza? Aí aqui vamos ter uma visão mais da parte física ali da memória RAM. Imagina que a gente tem a memória RAM, beleza? Memória RAM. Tranquilo? E a gente, para abstrair, a gente sabe que, obviamente, tem a comunicação da camada lá do usuário, passando pela camada do kernel, acionando o módulo adequado para assim interagir com o hardware, beleza? Só que a gente tem diversos processos que fazem isso, beleza? Quando eu tenho esses processos, ou até mesmo threads, esses processos vão fazer acesso a determinados recursos, né, que foram compartilhados na memória RAM, beleza? E a memória RAM, ela na sua arquitetura, existe intrinsecamente ali um mapeamento da memória. Existe aqui na memória, deixa eu trazer mais para cá, só para você ter uma ideia. Existe o que a gente chama de mapeamento da memória. Pessoal, o que significa isso? Existe um mapeamento para organizar essa memória, ou seja, essa memória precisa ser organizada de tal forma que os processos advindos lá da camada do sistema operacional executem e armazenem determinados processos aqui dentro, né, para serem executados, beleza? Então a memória RAM ela tem que ser o quê? Organizada, ou seja, não vai ser uma casa da mãe Joana a memória. Ou seja, vai haver um processo muito bem estruturado, muito bem adequado para fazer o quê? O mapeamento da memória. Para fazer esse mapeamento, a gente se utiliza de página de memória. Ou seja, são blocos de tamanhos fixos. Ou seja, eu tenho um bloco aqui, que é um recurso na área de memória. Eu tenho esse outro bloco aqui. Eu tenho esse outro bloco aqui. Eu posso ter um outro bloco menor para um processo específico. Enfim, a memória RAM ela pode ser segmentada com diversos outros blocos fixos para organizar algum recurso ali de armazenamento, né, de cache ou alguma coisa assim, beleza? E esses caras aqui é o que a gente chama de página de memória. Estou tentando abstrair o máximo. Obviamente tem muito mais detalhes por detrás daqui, porque é uma engenharia isso aqui, beleza? Tranquilo. Sabendo disso, deixa eu voltar aqui com a outra caneta. Existem diversos processos que saem lá da camada do usuário, passam ali pelo núcleo do sistema operacional, que é o kernel, acionam um módulo específico para então ter acesso a um determinado recurso que outrora foi compartilhado. Ou seja, esse processo aqui, esse processo 1, ele quer fazer uma escrita ou uma leitura nessa área e nessa área de memória da página de memória, beleza? Esse processo 2 também quer fazer acesso a esse recurso aqui em específico dessa área. Ou seja, nesse momento acontece, se não for feito, né, se não tiver um gerenciamento, vai haver o quê? Uma condição de corrida. Beleza? Ou seja, 2 ou mais processos tentando acessar um determinado recurso em uma página de memória, em um mapeamento de memória específico. Beleza? Tranquilo? Esse é o contexto, tá? Agora, a grande questão é que quando existe a condição de corrida e quando existe o famoso call, ou seja, esse copy on write, né, fazer a cópia na escrita, né, se isso não for feito de uma maneira adequada, né, com permissões adequadas, validando a permissão de forma a não permitir que outras pessoas não autorizadas consigam fazer uma escrita em uma página de memória de somente leitura, se tiver qualquer tipo de vulnerabilidade nessa gestão, aí é que entra a vulnerabilidade do curl, beleza? Ou seja, quando a gente tem um processo, imagina, 4, 5, 6, imagina que esse processo 6 aqui está fazendo acesso a essa área aqui de página de memória
que outrora foi configurada para ser a de only read, e um outro processo que vai acessar esse cara aqui também, de alguma forma, né, conseguem fazer um call de forma vulnerável, ou seja, uma cópia on write, ou seja, esse processo aqui, ao tentar escrever nessa memória, nessa página de memória, ele pode fazer, se utilizar muitas das vezes, né, vários processos fazem isso, né, de criar uma cópia na escrita, ou seja, quando ele tentar escrever nessa área de memória, ele pode fazer uma cópia em uma outra página de memória para aí sim tentar fazer uma possível escrita. Beleza? Esse é o melhor dos mundos. Ou seja, esse processo aqui, ao invés dele fazer a escrita nessa área de memória, ele deve fazer um copy on write para outro lugar. Ou seja, fazer a cópia na escrita para outra página de memória. Isso aqui é uma página de memória. Esse é o melhor dos mundos. E isso deve acontecer, tem que acontecer. Só que a vulnerabilidade no kernel, imagina que aqui, ó, entre o processo e esse meio aqui, existe alguns módulos do kernel, existe o kernel em si. E na vulnerabilidade do Dirtcode, fala lá, kernel Linux 2.x a 4.x antes da 4.8.3. Ou seja, vamos voltar, não é qualquer kernel, é o kernel da versão 2.x a 4.x, porém até a 4.8.3. Até 4.8.3. Essa versão do kernel em específico, que deveria, né, por padrão, permitir esse copy on write de uma forma adequada, ou seja, quando ele acessar esse mapeamento que é apenas leitura, fazer uma cópia na escrita para uma outra área e aí sim ele manipular essa área aqui que foi específica para escrita, certo? Ou seja, essa área aqui, ela é apenas only read. Porém, todavia, entretanto, no kernel versão 2.x a 4.x, é isso que pega, tá? Esse call, ele funciona de uma forma não muito gerenciada. Ou seja, nessa versão do kernel, a gente consegue o quê? Modificar, manipular de forma inadequada permissões de página de memória. Ou seja, aqui ocorre uma manipulação inadequada das permissões de página de memória. Ou seja, é nessa versão que o kernel ele não sabe gerenciar muito bem o que? Esse permissionamento dessa página de memória. Ou seja, qual é a permissão dessa primeira página de memória? Only read, ou seja, apenas de leitura. Porém, todavia, entretanto, na versão 2.x a 4.x até a 4.8.3, essa permissão não é muito bem adequada, não é muito bem gerenciada. Então, qualquer pessoa que, mesmo que tenha uma permissão na página de memória, que é esse espaço reservado aqui para o read only, ele não é respeitado, tá? Ou seja, nesse momento, o atacante, nessa versão do kernel, descobriu que ele consegue fazer o quê? Write também. Beleza? Ou seja, neste momento, ocorre a escrita em uma área que era para ser apenas de leitura, tá? Acaba que o atacante ele consegue realizar de fato uma ação danosa. Ou seja, que ação é essa? Ele consegue realizar a escrita efetivamente, beleza? Então, basicamente, o Dirtcode é isso. Ou seja, voltando aqui na questão,
tendo em vista o contexto da condição de corrida, que ocorre devido ao tratamento inadequado do recurso na gravação, ou seja, o famoso call, permitindo que um usuário não privilegiado, ou seja, ele não tem nem privilégio, pode ser qualquer outro usuário, escreva em um mapeamento de memória. Professor, o que é mapeamento de memória? O que ele está querendo dizer é isso aqui, ó. Mapeamento de memória, que é justamente isso aqui, ó. Em alguma página de memória, beleza? Que deveria ser somente leitura. Ou seja, essa página de memória, ou esse micro mapeamento de memória, que deveria ser only read, ele acaba sendo write por conta da vulnerabilidade do kernel. Deveria ser somente leitura. Essa falha foi identificada e explorada na comunidade de segurança e é uma vulnerabilidade mais discutível no ambiente Linux. Ou seja, o atacante, por descobrir isso, nessa versão em específico, ele injetou um código aqui dentro, nessa página de memória, ou melhor, nesse mapeamento micro aqui de memória, onde ele conseguiu injetar código malicioso por conta do kernel não gerenciar muito bem a questão do permissionamento dessa página de memória em específica. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a visão geral aí do Dirtcode. Tranquilo, galera? Beleza? Ufa, terminamos, hein? Vamos lá. Deixa eu só beber mais um pouco de água aqui. E aí agora a gente fala do Blue Screen of Death. Ou seja, a famosa tela azul da morte, né? Aqui é muito tranquilo. Aqui realmente não dá muito para perder tempo em relação ao Blue Screen of Death. Porque é um erro crítico que todo mundo já sabe que ocorre em sistemas operacionais Windows, né? Resultando ali na famosa tela azul que indica uma falha do sistema, ou tanto a nível de software quanto a nível de hardware também. Tá? Ou seja, é um erro que é geralmente causado ali por problemas de hardware e software. Tranquilo? Agora, Spectre. O que significa isso? Bom, vamos lá. O que dá pra gente falar sobre o Spectre, né? Bom, já de cara, deixa eu trazer aqui pra vocês. Aqui é o Dirtcode. Partir agora para o Spectre. Eu preciso que vocês tenham em mente do Spectre. Vamos lá. Primeiro, já de cara, é um ataque que explora falhas, vulnerabilidade em processadores. Por isso que não tem a ver com a questão tem a ver com o kernel Linux, é o Dirtcode. Agora, o Spectre é um ataque que explora frontalmente qualquer tipo de falha na camada dos processadores, beleza? Ataque que explora falhas nos processadores. Tem tudo a ver com os processadores. Ou seja, o Spectre é uma vulnerabilidade de segurança que foi descoberta lá em 2018, beleza? Que afeta processadores modernos, permitindo que atacantes possam acessar dados sensíveis. Ou seja, eles obtêm acessam dados sensíveis, beleza? Em outras aplicações ou processos, explorando o quê? Falhas em como as CPUs executam essas instruções em uma sequência especulativa. Ou seja, mais uma vez, né, um ataque aí envolvendo muitas das vezes inferências, né? Porque ele vai especular, o próprio processador ele especula determinadas sequências, né, de ações, né, de processamento, e aí com a falha na CPU, o atacante ele consegue realmente pegar essas instruções que estão armazenadas lá nas áreas da CPU. Professor, como assim área de CPU? Só para a gente ter uma ideia, novamente aqui, fazer o seguinte desenho. A gente tem lá
a camada do hardware. Concorda comigo? A gente tem a camada do hardware, beleza? Onde eu tenho a CPU, eu tenho a memória RAM, eu tenho HD, tenho o chipset, enfim. Série de componentes aí da memória, do hardware. E eu tenho a camada de kernel, seja kernel Linux ou kernel do Windows, beleza? Com os seus devidos módulos, digamos assim. Safo, tranquilo. E aqui eu tenho as aplicações, as devidas aplicações, construída em cima, né? Em cima do núcleo do sistema operacional. Ou seja, aqui em cima é a camada mais alta, é a camada ali do usuário, certo? O usuário acessa essa camada e quando um determinado processo quer fazer um uso de algum recurso, seja de CPU, seja de memória RAM, seja de HD, seja de chipset, inerentemente ele vai ter que passar por alguma chamada de sistema. Isso aqui é chamada as famosas system calls, beleza? As famosas chamadas de sistemas para acessar um determinado módulo específico, que esse módulo foi construído para ter acesso à memória RAM, esse outro aqui foi construído para ter acesso à CPU, e assim vai, gerenciar o hardware como um todo, beleza? Sabendo disso, o que significa execução especulativa, né, da CPU? Ou seja, como que funciona? Uma determinada aplicação vai fazer uso dessas system calls, beleza? Para acessar um módulo específico que vai interagir especificamente com a CPU. Então vamos explodir aqui a CPU. Ou seja, quando a gente fala em CPU, pensa o seguinte: lá na CPU a gente tem uma série de elementos capazes de realizar processamento, beleza? Ou seja, eu tenho a ULA, a unidade lógica e aritmética, eu tenho a unidade de controle, beleza? Eu tenho os famosos registradores lá, ou seja, os registradores, beleza? Tenho as famosas memória cache, que inclusive aquela famosa L3, L2, L1, a gente sabe que quanto menor o número desses L's, mais rápida é aquela memória, beleza? E obviamente menor ela é, tá? Tranquilo? Imagina aqui só uma arquitetura bem simplista mesmo, uma unidade lógica aritmética, ou seja, a unidade de controle, a gente tem a unidade de controle fazendo um interfaceamento ali com o barramento, né? Direto ali, só para você ter uma ideia, direto ali com a memória principal, por exemplo, a tal da memória RAM, beleza? CPU e memória principal. Beleza? A unidade de controle geralmente recebe, né? Ela faz essa unidade de controle realmente, né? Quando recebe os dados advindos lá da memória principal, por exemplo, ela faz um interfaceamento, entrega, obviamente, esses dados para serem calculados para a unidade lógica aritmética, ou seja, é aqui que vão ser realizadas as operações matemáticas. Ou melhor, lógicas. Operações lógicas para realizar um determinado problema. E se tiver que armazenar temporariamente algum dado, né, naquele momento, a unidade lógica aritmética pode, por exemplo, entregar esses dados para serem armazenados nos registradores, ou seja, nessa memória temporária. Beleza? Tranquilo? Só para ter uma ideia, né, de como é que funciona essa arquitetura. Então vamos lá. O Spectre, né, tendo em vista que a gente agora tem essa visão geral, beleza? A gente sabe que o Spectre ele ataca
É um ataque que explora falhas nos processadores, nessa arquitetura aqui, onde o objetivo é acessar o quê? Dados sensíveis, beleza? Tranquilo? Mas como que funciona? O ataque Spectre, ele explora a tal famosa execução especulativa. Nunca nem ouvi falar. O que isso significa? Onde a CPU, ela tenta, a própria CPU, toda essa arquitetura aqui, ela tenta prever quais instruções serão necessárias e executa algumas delas antes que a decisão de necessidade, né, de ser executada seja confirmada. Ou seja, lembra que a unidade lógica aritmética, ela começa a receber todas essas informações que advêm lá da memória principal e de outros equipamentos, de outros componentes. A CPU, ela tem a capacidade de especular quais instruções ela pode enviar lá para a unidade lógica aritmética, para essa unidade lógica aritmética resolver esse problema lógico, essa operação lógica, e ela pode também, com a capacidade das CPUs mais modernas, elas conseguem prever quais instruções ela poderia adiantar, né, essa operação, essa execução, tá? Só que nessa de adiantar, né, essa execução, especular qual seria essa execução, ela armazena alguns dados, tanto nos registradores, quanto também nas memórias cache. Então, dentro da memória cache e dentro dos registradores, muitas das vezes tem informações sensíveis, informações importantes. E o Spectre, ele vai tentar fazer o acesso a dados sensíveis justamente nas arquiteturas de CPUs vulneráveis. Beleza? Vulneráveis. Ou seja, isso permite que um atacante acesse dados que deveriam estar protegidos, mas que ficam ali disponíveis temporariamente no cache. Por exemplo, aqui no cache do processador. Beleza? Consequências. Embora o Spectre realmente possa permitir a leitura de informações sensíveis, como senhas ou chaves de criptografia, dependendo da arquitetura aí do sistema, do sistema que foi desenvolvido, ele não envolve a condição de corrida e muito menos o tratamento inadequado de gerenciamento, né, de memória, de página de memória, que caracteriza a vulnerabilidade de DIRT-Code. Então, sabendo disso, a gente acaba descobrindo que DIRT-Code é uma coisa e o Spectre é outra. Beleza? Tranquilo? Ao invés disso, o Spectre trata-se de um ataque que se aproveita da dessa arquitetura, né, da CPU e não diretamente no kernel ou da memória do sistema operacional. Beleza? Tranquilo? Então essa é a visão geral aí do Spectre. Agora, a outra Heartbleed, a gente já na parte 1, na parte 1 a gente já tratou, a gente já sabe, vamos pular ela então. E a gente vai por último esse Shell Shock. O que significa esse Shell Shock? Vamos lá. É bem tranquilo, muito, muito de boa mesmo, tá? Mas é importante porque é uma das vulnerabilidades muito conhecidas aí no mundo, né, dos hackers, né? Shell Shock. Vamos lá. É o famoso, já de cara, bug no Bash. No Bash. Que permite o quê? Que vai permitir a execução de comandos arbitrários. Beleza? Bom, vamos lá. O que a gente precisa ter em mente, né? Diferentemente do DIRT-Code, né, o Shell Shock ele foca ali especificamente no bug no Bash, né? No interpretador de comandos do Linux ali, por exemplo. Beleza? Ou seja, é uma vulnerabilidade no Bash, que é um interpretador de comando comum em sistemas Unix e Linux. Beleza? Essa falha permite que comandos maliciosos sejam executados ao definir o quê? Como que ele consegue fazer? Ao definir variáveis de ambiente.
Beleza? Esse é o contexto. Tá? Podendo levar a uma execução de código remota. Só para a gente ter uma ideia, o cenário do ataque, um atacante ele pode explorar essa vulnerabilidade por meio de serviços que usam bash para processar comando, ou seja, qualquer tipo de serviço que você disponibiliza na tua aplicação e que esse serviço em específico vai se utilizar do bash para interpretar algum comando, para processar algum comando a nível de sistema operacional, saiba que tua aplicação ela vai estar você está abrindo brecha para essa aplicação ser vulnerável a shell shock, tá? Ou seja, isso é comum em script, isso foi muito utilizado nos scripts CGI, os famosos CGIs em servidores web, por exemplo. Então imagina o seguinte, um atacante ele pode enviar uma requisição HTTP com um cabeçalho que define uma variável de ambiente maliciosa. Quando o servidor processa essa requisição, o bash ele acaba executando o comando malicioso incluído na variável de ambiente, permitindo o quê? Que o invasor execute qualquer código no sistema à distância, se ele quiser. Tá? Ou seja, se ele explorar o shell shock, tá? Beleza? O comando malicioso, se ele conseguir explorar, ou seja, ele vai realmente conseguir executar determinados comandos dentro do sistema operacional, tá? Então, só para exemplificar um pouco mais, deixa eu botar de outra cor aqui. Imagina o seguinte, tá? Imagina que como é que eu posso te explicar? Imagina que você tem aqui um navegador, tá? Pode ser o Internet Explorer, pode ser o Firefox, pode ser o Google Chrome, pode ser o Opera, pode ser qualquer outro navegador. Imagina que você, atacante, descobre que o servidor faz uma varredura ali e descobre que ele está vulnerável ao shell shock. O que isso significa? Que se você tiver um servidor web que permita a utilização de CGI, de script CGI, o que isso significa? Vou botar aqui, script CGI. Tá? Vou botar aqui, ficar mais fácil. Você tem aqui essa arquitetura, o script CGI, e você tem aqui os diversos programas já a nível do sistema operacional. Programas. E tem outras áreas do SO também. Beleza? Tranquilo? Quando você tem uma página web que executa, que você permite nessa página web, que você permite a execução de script CGI, o que significa isso? CGI é a interface de gateway comum. Ou seja, eu quero que uma página dinâmica, algum recurso aqui, um botão, ou algum recurso qualquer, algum elemento no HTML, ao ser executado, ele se comunique com um script CGI específico para executar uma determinada ação, uma execução de comando, você está tornando a tua página web vulnerável ao shell shock. O que isso significa? A URL que você tá fazendo a chamada, né? Ela vai executar um determinado script CGI, ou seja, essa interface de gateway comum entre a página que você criou, tá? Vai chamar esse script e esse script vai executar algo. E pasmem, muitas aplicações web permitem esse tal do script CGI. Ou seja, você lá no teu Apache ou no teu Nginx, você tem que desabilitar qualquer features ou qualquer parâmetro que permita execução de script do tipo CGI. Por quê? A partir do momento que, por meio do navegador, ele chama uma URL específica para essa página em específica,
Se essa página estiver com compatibilidade, com possibilidade de execução de script, essa chamada desse botão, ele vai executar esse tal do script para aí sim executar alguma ação lá a nível do sistema operacional. E obviamente que a partir do momento que executa, existe uma chamada de response, beleza? É de volta. Ou seja, o script CGI, ao receber esse response, passa a saída, né, para outros programas e devolve isso para o servidor web. Que, por consequência, o próprio servidor web vai devolver também esse response para o atacante ou para o navegador. Beleza? E essa resposta pode simplesmente ser uma resposta gerada, né, a partir do momento do abuso, né, da manipulação inadequada desse script CGI. Aí aqui a criatividade, o céu é o limite, porque eu posso utilizar esse script CGI para executar qualquer tipo de ação danosa, seja execução de código remota, liberar um shell reverso para mim, tá? E aqui vai, ó, shell reverso, ou executar algum comando que vá demonstrar um arquivo do tipo etc/PESWD, para eu ver os usuários que têm, né, cadastrados no sistema operacional Linux, por exemplo. Visualizar arquivos, visualização, views, de arquivos de arquivos importantes do sistema operacional. Beleza? Tranquilo? Então, assim, só para a gente ter uma ideia do cenário prático, né? O cenário prático para o ataque de Shell Shock é um bug no bash que permite a execução de comandos arbitrários sem conexão com a vulnerabilidade de Zertico. Isso aqui a gente já viu. Agora, para um cenário de ataque, um atacante ele pode explorar essa vulnerabilidade no bash. Isso aqui de script CGI, quando ele interage com algumas features, com alguns processos do sistema operacional, isso só acontece por causa dessa vulnerabilidade a nível de bash, tá? O atacante ele pode explorar essa vulnerabilidade por meio de serviços que usam bash para processar determinados comandos. Isso é comum em scripts CGIs em servidores web. Por exemplo, um atacante ele pode enviar uma requisição, ó. Isso aqui, um atacante ele envia essa requisição, beleza? O atacante pode enviar essa requisição HTTP com um cabeçalho que define uma determinada variável de ambiente maliciosa. Quando o servidor processa essa requisição, né, por meio desse script CGI, o bash executa o comando, né, normalmente, né, esse comando malicioso incluído na variável de ambiente, permitindo que o invasor execute qualquer código no sistema. O impacto disso é, se explorada, essa vulnerabilidade pode permitir que invasores obtenham controle total do sistema operacional, seja extrair dados sensíveis, né, seja conseguir um shell reverso, seja visualizar arquivos importantes, seja aqui a criatividade realmente é ilimitada, né? Exemplo prático, um exemplo comum de um script CGI é um formulário de contato. Você pode permitir essa execução de script CGI por meio de um formulário na página, tá? De um formulário web, um formulário de contato em um site, tá? Quando o usuário preencher o formulário e clicar em enviar, por exemplo, os dados são enviados ao servidor, onde o script CGI processa essas informações, como enviar um e-mail, armazenar os dados em um banco de dados e em seguida retorna uma página de confirmação para o usuário. Só que o atacante ele pode abusar desse script CGI por meio do bash, por meio das variáveis de ambiente que ele pode manipular, tá? Ou seja, primeiro eu tenho a execução no servidor, os scripts CGI são executados no lado do servidor. É isso que é interessante, esse script CGI ele é executado no lado do servidor. Isso significa que eles podem acessar recursos do servidor, como banco de dados ou sistemas,
de arquivos para gerar um conteúdo dinâmico, beleza? Agora, obviamente que assim, esses scripts CGIs, só para você ter uma ideia, podem ser escritos em várias linguagens, tá? Tem linguagem de Perl, tem linguagem de Python, tem Ruby, tá? O próprio Bash, beleza? E até em C também, tá? Tranquilo? Então, assim, a escolha da linguagem, ela realmente ela pode depender ali da familiaridade ali do desenvolvedor e dos requisitos, obviamente, ali do projeto, beleza? Então, é muito perigoso você habilitar no teu servidor web, né, esses scripts CGIs, onde eles podem ser abusados por meio, né, do ataque aí à variável de ambiente diretamente no Bash, beleza? Então, galera, deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, gostaria de agradecer. Vou encerrar essa aula aqui para gravar a parte de número 4, que aí a gente já fala sobre a questão de número 4 e encerra esse assunto sobre CVE, beleza? Para depois aí a gente tratar aí de... Vamos ver se a gente consegue gravar a aula durante essa semana a respeito de segurança defensiva, beleza? A ideia é fazer com que a gente consiga aqui na segurança defensiva tentar pegar algumas questões aqui do item 2.1, que é defesa em profundidade, e assim, resolvendo as questões da 6 Gran Rio anteriores, de concursos anteriores, para o cargo de cibersegurança, a 6 Gran Rio tem um padrão, e é esse padrão que eu quero trazer aqui para vocês. Eles têm eles dão muita importância para o cargo de cyber, isso aqui, defesa em profundidade, mais específico aqui para os tipos de firewall de estado. Isso eu vou trazer algumas questões para a gente resolver. Além disso, temos o item 2.4 de segurança, né? Que é mecanismo de segurança, né? E aqui ele trata bastante sobre cifragem de dados, tanto de simétrica quanto assimétrica. Por isso que eu trouxe propositalmente vulnerabilidades que fazem um abuso em modos de operações de cifras CBC, por exemplo, de cifra SC, beleza? E eles costumam trazer bastante sobre assinatura digital, questões sobre assinatura digital. E pasmem, um assunto que mais cai é isso aqui, comunicação segura, tá? E tem um outro também, deixa eu ver se eu vejo aqui. Eles gostam muito de IPsec, amam TLS, SSL, questões bem técnicas mesmo. E, cara, deixa eu ver, tem alguma... tem essa aqui, ó. Protocolo, item 2.10, protocolo de autenticação e autorização. Eles gostam muito desse cara aqui. O I3E 802.1x, beleza? Então, preste bem atenção. Item 2.1, tá? Tenta dar uma revisada aí no teu material ou pesquisando até mesmo na internet. Mas a gente vai trazer questões sobre isso, tá? Item 2.1, 2.4. E aqui no 2.4 eu focaria... Cara, tenta estudar ao máximo cifragem de dados, tanto simétrica quanto assimétrica, e estuda ali sobre o comportamento, as características em assinatura digital, beleza? Sabendo disso, 2.1, 2.4, 2.5, procure estudar ali os termos técnicos em relação a TLS, SSL e principalmente IPsec, beleza? E DNSSEC também. E o item 2.10, que é o protocolo de autenticação e autorização. Cara, dá um foco ali bastante para o I3E 802.1x. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, vou terminando essa aula. Eu gostaria de agradecer aí a participação de vocês. Dê o joinha de vocês. Entrem aí no canal do Telegram, que vai ser um canal onde eu vou estar compartilhando os materiais, tanto o rascunho, as anotações feitas aqui nas aulas, para você poder consultar, e também o material em PDF, que são as questões efetivamente, beleza? E para você saber aí dos planejamentos, dos futuros planejamentos para os outros concursos, ou seja, eu vou continuar populando, vou continuar movimentando aqui nesse canal, essa é a ideia, beleza? Tamo junto. Galera, fiquem com Deus, um beijo grande e até a próxima.